Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo depois de um bom tempo. Não estou conseguindo mais fazer regularmente, diariamente. Porém, todavia, no entanto, estamos aqui fazendo quando der. Estamos pensando em fazer gravado e depois colocar. Mas ao vivo tem mais emoção. Sentimos o resultado imediato. Muito bem. Por que vamos fazer o vídeo? Nós estamos vivendo em um período completamente maluco, conturbado e muitos de nós estamos perdidos. São tantas informações, tantos direcionamentos, tantas orientações que ficamos assim fora da realidade. Bem, você que está acessando pela primeira vez, nós regularmente fazemos alguns vídeos aqui no Facebook e deixamos como reflexão. Não tem nenhuma pretensão acadêmica, teológica, é simplesmente uma reflexão sobre a nossa vida, o nosso dia a dia. Antes era diário, depois semanal, agora está sendo quase que semestral. Está muito complicado nos horários para fazer ao vivo. Então, possivelmente, nós faremos gravados. Então, vamos ver o resultado dessa fórmula que nós estamos criando. Você que está assistindo, muito obrigado. E espero que possamos refletir juntos. Né? O tema é Você Foi Avisado. Isso. A internet não está boa. Hoje o sinal deve ser o coronavírus, mas nós vamos tentar chegar até o fim aqui num vídeo rápido, uma reflexão que vai, que vai nos ajudar a ver a situação do momento. Muito bem, o que nós podemos começar a falar? Eu quero contar uma história de um cidadão que ele viu um pé de goiaba dentro de um terreno particular. Ele passando pela zona rural, ele viu esse pé de goiaba e ele pulou o muro. Ele pulou o muro e o muro tinha uma placa: propriedade particular não entre. Os infratores serão punidos na forma da lei. E ele não quis nem saber. Eu vou pegar a goiaba e pulou a cerca. E quando ele pulou, estava já chegando no pé de goiaba, ele viu o cachorro mais grande da vida dele, mais feroz. E esse cachorro avançou nele e ele não teve alternativa. Ele subiu no pé de goiaba e quando chegou lá em cima, tinha uma placa lá em cima do pé de goiaba dizendo: você foi avisado. Por isso que nós vamos fazer esse vídeo para falar que nós fomos avisados do coronavírus. É muito interessante isso. E vou mostrar isso de que forma. Isso tem muitas situações alarmistas falando que esse é um vírus, vamos dizer assim, que se espalha facilmente, é verdade. Ele é um vírus que tem uma peculiaridade que os outros não tinham, como a SARS, a gripe suína, o influenza. Ele fica nas pessoas mais jovens como hospedeiro, não, nem às vezes nem aparenta, né? Nem dá sinais que a pessoa está infectada. E ela, quando encontra aqueles idosos com a imunidade baixa, ele é completamente mortal para essas pessoas. Tanto é que aqui em São Paulo, hoje, já indica que duas pessoas faleceram e o senhor de 62 anos teve contato com o pai, com a mãe, com os irmãos, e estão todos internados, e o pai de 84 anos não está bem. Então, ele é diferente, ele fica caladinho e ele só se manifesta naquelas pessoas mesmo que pode causar até a morte em muitos casos. Então ele não, ele é silencioso.
e não tem uma vacina, não tem uma cura. E muitos pseudos profetas, né? Ou os profetas das conspirações diz que foi inventado em laboratório, ou fala pelos Estados Unidos ou pela China para reduzir o número de idosos, para mandar na economia, que eu duvido muito que alguém iria fazer um suicídio desse. O prejuízo que está causando no mundo, a queda das bolsas, e se pegar o acumulado, é muito dinheiro que se está perdendo, uma recessão global está atingindo nesse momento o mundo, a começar pela China. Então afetou a economia, afetou os relacionamentos, que filhos não podem visitar pais ou avós, está sendo afetando a economia, o convívio. Nos Estados Unidos, o Trump baixou uma portaria, um decreto que não se pode reunir mais de 10 pessoas, quer dizer, não pode ter reunião familiar. Então, algo está completamente fora de sintonia. Então, não acredito que seja algo inventado. Pode ser? Pode, mas particularmente não acredito. Então, isso tem afetado países da Europa de primeiro mundo, estão a Espanha, a Itália. A Itália deu toque de alguns países democráticos têm toque de recolher. Se passar das 5 da tarde na rua, você responde judicialmente. Na Itália acontece isso. Você não pode se direcionar a um outro local sem autorização das autoridades, com uma declaração. Então não pode trabalhar, estudar, sair nas ruas. É bem radical mesmo, porque é um risco eminente. E no Brasil ainda o pior está por vir, porque terminou o verão e o ar ficando mais, a temperatura mais fria, o risco de propagação é muito maior. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós vivemos uma situação assim única, nunca vivida antes na história desse país. E há pastores, né? Igrejas estão fechadas, cultos pela internet, inclusive a qual eu sou membro, que é uma medida assim que eu no princípio estranhei, mas hoje, pelo andar da carruagem, é uma medida acertada, e isso mostra responsabilidade. Tem alguns irresponsáveis dizendo que tem que repreender, tem que orar, agir pela fé, a igreja tem que estar aberta. E isso, a Bíblia fala que a oração de fé pode muito em seus efeitos, porém, todavia, a Bíblia também relata que se o povo não guardar as leis de Deus, eles receberão as doenças das pessoas que não respeitam a lei de Deus. E eu quero ler com você uma dessas passagens. Então, esses pastores que dizem que tem que ficar com a igreja aberta e as pessoas irem no culto são irresponsáveis, estão em contrário à igreja, não só ao que a Bíblia ensina, respeitar as autoridades, mas todo o serviço feito pelo Ministério da Saúde, que é prevenir a disseminação desse vírus. Eu quero que você acompanhe comigo uma passagem que está em Deuteronômio 28. Lá fala uma coisa muito importante. Lá fala as bênçãos de ser fiel a Deus e as maldições. E eu coloquei aqui um versículo para nós pensarmos nele. Está em Deuteronômio 28:15, diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e tua amassadeira, e assim vai por diante. Ele é dentro de um capítulo 28, diz que
teremos bênçãos se obedecermos e maldições, mas a maldição é para os desobedientes. E o que você acha que a cristandade, eu não vou falar nem dos ímpios, a cristandade, as igrejas se encaixam? Aqui disse, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos. A igreja hoje, a igreja cristã, em todos os níveis, ela não tem essa pureza de obediência que lhe garante poder para expulsar essas maldições que estão caindo sobre a terra, que se abrirmos lá no Apocalipse, na abertura do quarto selo, diz que cairá mortandade, pestes. É um sinal do Apocalipse, que nos revela que isso é próximo à volta de Jesus. Então isso podemos nos alegrar porque é a volta de Jesus. Mas o que eu quero deixar aqui para nós pensarmos que se a cristandade ela obedecesse fielmente o que Deus pede, obedecesse os mandamentos de Deus, com certeza poderíamos ter uma preeminência maior, poderíamos fazer a diferença. Mas não é o caso. Nós não temos essas, vamos dizer, essas qualidades, essa obediência que a Bíblia pede. A igreja ela está fraca. Então, por isso, nós não temos como fazer uma reação fervorosa a não ser individualmente. Primeiro, a igreja não é o templo, não é o santuário, não é o prédio. A igreja é eu e você. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, podemos fazer o culto em nossos lares, com os nossos queridos, não se reunir em mais pessoas para não ter o risco, e buscar a prevenção através da higiene, que também a Bíblia nos ensina. Se vocês olharem a história, os judeus eram sempre perseguidos quando caiu a peste negra, a gripe espanhola. Os judeus não eram atingidos porque eles têm um alto grau de higiene que a Bíblia ensina. Tomar banho quando tiver fluxo, lavar as mãos, trocar de roupa, lavar sua roupa. Então, a casa tiver com bolor, ele tem que derrubar a casa. Então, os judeus sempre seguiram o que está na Bíblia. Eles seguiam. Então, eles sempre foram perseguidos, dizendo que as pessoas morriam com a peste negra. Aí falava que é culpa dos judeus porque eles não morriam. Não morriam porque eles tinham higiene no seu lar, na sua roupa, no modo de vida. E a Idade Média, as pessoas não tinham essa higiene. Por isso que os judeus não eram atingidos por essas pragas, por causa da higiene. Então lá Deus colocou, há 1500 anos, Moisés escreveu, antes de Cristo, Moisés escreveu as leis de higiene em Levíticos, que a pessoa, quando for fazer as necessidades, tem que fazer fora do acampamento, cavar um buraco e enterrar. Coisa que foram descobrir agora, no século XIX, sobre as bactérias, a proliferação de doenças, infecções, né? Então, Deus já ensinava isso lá atrás. Então, Deus sempre alertou seu povo na alimentação. Foi feita até uma pesquisa. O índice de mortandade na China não atingiu a Índia, porque o indiano, 40% da população, tem uma dieta vegetariana. Então, diz, a alimentação reforça o sistema imunológico, que impede que qualquer gripe ou esse vírus mesmo derrube essa pessoa. Então, por quê? Porque a alimentação também está na Bíblia. A higiene, Deus já ensinava a higiene, que é a alimentação, o que comer. Então, tudo já estava avisado. Estava avisado que no finais dos tempos teriam essas pandemias, epidemias, guerra, fome, peste. É só abrir em Apocalipse. Então já estávamos avisados.
e não podemos ir contra a situação, porque nós procuramos isso. O Brasil, um país estritamente cristão, um país cristão que no carnaval debocha, no carnaval, não só no carnaval, os nossos artistas fazem filmes debochando da nossa fé, fazem paródia debochando da nossa fé. Deus permite, mas as consequências acontecem. Muito bem. Então a orientação: manter uma higiene, uma alimentação que reforça o sistema imunológico, com muito verde, usar os remédios ensinados por Deus, luz solar, ar puro, o alimento saudável e natural, exercício físico, respiração, oração e muita hidratação. Deus deixou os remédios para nos ajudar a reforçar nosso organismo. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que Deus cuide de cada um de nós e façamos a nossa parte. Não sejamos irresponsáveis. Não é questão falta de fé, é racionalidade. Paulo disse que seja o vosso culto racional, pela razão, não pela emoção. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.